Será possível convencer um sócio sobre a importância do marketing jurídico? Eu sou Leandro Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre um desafio que muitos sócios e profissionais de marketing possuem. Como convencer um colega de trabalho sobre a importância do marketing jurídico? Nos últimos 4 anos, vivemos uma grande revolução dos escritórios no que se refere a marketing. Perfis em redes sociais foram criados, profissionais foram contratados, e a grande verdade é que os escritórios se profissionalizaram muito quando o assunto é marketing. Embora um longo caminho tenha sido percorrido pelas bancas brasileiras, ainda é comum encontrar sócios ainda céticos com o tema marketing. E mais, alguns resistem a qualquer iniciativa sobre o assunto e condenam seus escritórios a não obter crescimento e até colocam o negócio em risco. Para debater esse importante tema comigo, recebo no Juridicast a Patrícia Schiavetto, gerente de marketing e comunicação no Machado Meyer Advogados. Patrícia, seja bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Obrigada pela oportunidade da conversa e da gente debater sobre esse tema que é tão importante aí, né? Que eu acho que é principalmente falar sobre o engajamento dessa sociedade, né? No que se refere a marketing, a comunicação e aos temas que estão relacionados aí. Vai ser um prazer falar contigo um pouquinho sobre isso. Prazer é nosso de tê-la aqui. E para a gente começar, Patrícia, em um escritório de advocacia, todo sócio tem a mesma visão e expectativa com relação ao marketing da banca? Olha, Leandro, eu acho que não só nos escritórios de advocacia, mas em todos os negócios, as visões sobre o marketing e até outras decisões administrativas que sejam importantes, elas podem divergir. É natural que, como ser humano, a gente tenha opiniões, crenças, visões diferentes um do outro, né? Eu acho que só nos escritórios de advocacia essa percepção de diferença entre as visões, ela fica um pouco mais acentuada, porque em escritórios, diferente de outras empresas, a gente está falando de sociedades bastante horizontais, com muitos donos, diferente de uma empresa em que a gente tem ali um CEO e alguns diretores para tomar decisões por 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas. Nos escritórios de advocacia a gente tem, no caso aqui do Machado Meyer, por exemplo, a gente tem mais de 100 donos. Então essas diferenças elas acabam aparecendo mais pelo volume, né? Eu acho que, obviamente, quando a gente tem mais pessoas opinando sobre aquela determinada situação, a gente tem mais diferenças aparecendo. Então, eu acho que nos escritórios de advocacia isso acontece muito por essa horizontalidade, né? Não é nada sem solução, claro, mas sem dúvida é uma pimentinha a mais ali pra gente que trabalha com marketing, com certeza. Patrícia, um gestor de marketing alinha as diferentes visões sobre o marketing do escritório? Olha, quando se trata de tentar alinhar tantas visões diferentes, assim, relacionadas ao marketing ou qualquer outro tema, eu acho que é fundamental a gente tentar promover uma comunicação bem clara e aberta entre quem está envolvido ali nesse alinhamento, né? Tá. E um ponto fundamental também aqui é a conquista da confiança, né? Que eu acho que nós, gestores, temos um caminho até longo aí, diria, né? Pelo ambiente tradicional que o segmento tem, é um caminho longo conquistar essa confiança, né, dos sócios, mas isso é essencial nessa equação, né? Só com essa confiança é que eles vão nos dar a possibilidade e abertura para ajudá-los a pensar, né, e pensarmos juntos no estabelecimento dessas metas de marketing. E metas que sejam claras, que sejam específicas e até mensuráveis, para que a gente possa ter resultado e que a gente consiga comprovar isso, e que também se alinhem com a visão e os objetivos gerais do escritório, planejamento macro de negócio da empresa. Em alguns casos, para além disso, e aí até em sociedades mais jovens ou que tenham muitos advogados que são sócios, né, e que se tornam sócios e que são jovens, talvez oferecer um treinamento para eles, né, e até para os times de marketing também em conjunto, seja válido, porque daí assim a gente coloca todo mundo na mesma página, né, sobre qual é o papel, qual que é a importância do marketing para aquele negócio e como que o marketing consegue contribuir para o sucesso do escritório. Estando todo mundo nessa mesma compreensão, ou seja, garantir essa compreensão, pode ser o primeiro passo dessa conquista de confiança e o primeiro passo de muitas das conversas que a gente vai ter dali para frente. Eu acho que com todo mundo entendendo quais são os objetivos do marketing e sabendo que eles podem contar com o nosso apoio como um apoio administrativo na estratégia também, é uma maneira interessante da gente começar a analisar as diferentes visões, colocar todas essas diferentes visões na mesma mesa, de todas as áreas de atuação, porque em escritórios de advocacia, a gente tem basicamente muitas empresas dentro de uma só. São visões muito diferentes,
diferentes e necessidades muito diferentes. Quando a gente fala de colocar tudo na mesma caixa, né, pra gente tentar pensar numa estratégia abrangente e integrada, a gente tem que fazer isso também garantindo que todas essas áreas com as suas particularidades estejam representadas de uma forma equitativa. Ou seja, eu preciso garantir que aquela área que tem uma demanda diferente, específica, esteja representada no meio de tantas outras que eventualmente são mais comuns, que tenham objetivos e estratégias parecidas. Essa é uma forma também da gente trazer as pessoas para entender que a gente tá junto. E aí, assim, tirando isso, né, de tentar colocar todo mundo no mesmo barco, também é possível a gente começar a pensar nos pontos que a gente precisa reforçar como instituição, né, então de maneira mais institucional, que são esses pontos mais comuns. E aí, nisso, a gente pensa na colaboração e alinhamento de todos, óbvio, promover essa cultura de colaboração, uma cultura que incentiva os profissionais a sempre contribuir com ideias, com sugestões para as atividades de marketing, traz essas pessoas para o engajamento e também tende a trazer um pouco de visão mais harmoniosa, porque todo mundo se sente fazendo parte daquele processo. E, por outro lado, a gente também precisa garantir que aquelas áreas que não têm essa visão tão institucionalizada também sejam representadas de alguma forma nessa visibilidade, né? Então é um pouco do mix dessas duas coisas que vai fazer com que as pessoas sintam-se vistas, porque no fundo a gente está falando de ser humano, né? Todo mundo, o head da área, quem está capitaneando aquela área que é por algum motivo diferente ou que precisa de uma atenção diferente, ele quer ser ouvido, né? Ele quer ter ali a sua voz colocada de alguma forma. Então muitas vezes eu sinto que a diferença de visão, a diferença de opinião é muito porque a pessoa não se sente entendida. E aí quando você traz essa pessoa pra dentro e fala, não, olha, eu tô olhando aqui o que você tá me dizendo e a gente vai arrumar uma forma de compatibilizar isso dentro de uma estratégia maior, mais abrangente, integrada e que faça sentido, as pessoas tendem a ouvir, né? Então eu acho que não é uma receita simples, não é receita de bolo, né? Não é pegar e pasteurizar uma decisão ou uma definição aqui que vai conseguir ajudar todo mundo a ter ali um passo a passo do como fazer. Mas eu acho que com persistência e resiliência é possível a gente conseguir congregar tudo isso. Mas, de novo, é um caminho que não é curto, né? Confiança a gente não conquista do dia pra noite e também o engajamento a gente também não tem do dia pra noite. Então, eu acho que é um pouco sempre também pensar que todos somos seres humanos e que a gente também gosta dessa atenção, dessa personalização. É bem interessante sua fala, Patrícia, porque, né, você falou, um escritório são várias empresas dentro de uma mesma empresa, né? E eu sempre também tive essa percepção. E aí, você falou, olha, às vezes ouvir pode ser um bom caminho. E aí você acha que esse seria, talvez, o principal caminho para lidar com o ceticismo de alguns sócios sobre o tema marketing? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que o engajamento é, sim, a principal ferramenta, o principal poder que a gente tem aqui, porque de fato é comum esse ceticismo em relação ao marketing, né? Já que em muitos casos a gente tem dificuldade de mensurar esses resultados do marketing, ou se tem dificuldade de mensurar, é difícil de quantificar. Porque a gente depende muitas vezes dos próprios sócios para ajudar nessa mensuração, porque o marketing ele acaba não tendo isso diretamente do cliente, quem tem é o sócio, né? E a gente obviamente tem diversas ferramentas aí de CRM, tem um monte de coisa que é possível, mas que depende do input de informação, né? Então a gente depende dos sócios nisso, ou até dos próprios clientes, né? Quando a gente faz um tipo de pesquisa, né, para ter dados mais completos que nos permitam mensurar boa parte dessas atividades. Então, assim, para isso a gente precisa deles. Eu acho que esse é um grande calcanhar de Aquiles, né? Porque se a gente não consegue mensurar, a gente dificilmente consegue mostrar o resultado. Só que por outro lado, a gente também tem outros tipos de dados que a gente consegue trazer ali, né, como case de sucesso. Então, pegar outros exemplos, não só nossos internos, mas de outros escritórios ou até de empresas de fora do setor jurídico, de ações semelhantes que a gente está propondo para trazer como um case de sucesso e mostrar, né, que existe um caminho que funciona dentro disso que a gente está propondo, né? Então, mostrar esses resultados concretos, além dessa questão do engajamento, ele pode dissipar um pouco esse ceticismo e trazer ainda mais engajamento, porque quando a pessoa vê, né, de maneira concreta, real, que ela tem resultado, a gente tende a ter uma avalanche positiva, né, que é tendo mais pessoas querendo fazer parte desse movimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, o envolvimento, o engajamento das pessoas.
E aí, como eu falei, né, na pergunta anterior, incluir os sócios e os advogados, né, nesse processo de planejamento estratégico, permitindo que eles expressem as preocupações, contribuam com ideias que possam ajudar a aumentar o senso de propriedade e comprometimento que eles têm com as iniciativas, isso gera resultados. E esses sim são mensuráveis. Obviamente, tudo que a gente está falando agora, de novo, não acontece da noite para o dia. Em alguns casos, eu diria que na maioria deles, a melhor estratégia é uma abordagem gradual, começando com iniciativas de marketing de menor escala, e aí ir demonstrando os benefícios e esses pequenos cases de sucesso para ir trazendo essa avalanche positiva que eu falei. E aí, os sócios vão começar a colher os frutos desses esforços e vão perceber na prática o quanto de fato vale cada ação. E isso vai dissipar um pouco desse ceticismo, porque aí a gente começa a destruir essas barreiras internas que a gente tem, né? Então, eu acho que esse envolvimento é de fato o que é fundamental aqui para a gente ir dissipando essas questões de divergência. É muito sobre construir um ciclo virtuoso, né, Patrícia? Exato. E aí, evoluindo aqui a nossa conversa, né? Marketing hoje em dia é muito sobre tecnologia, sobre conteúdo, né? Sobretudo no mercado jurídico e seus distintos formatos que existem, né? E aí a pergunta que eu tenho é, como lidar com diferentes gerações de sócios que são diferentes e até preferências pessoais também que são muito distintas? Eu acho fantástico. Na verdade, eu acho ótimo. Assim como para qualquer outro ambiente de trabalho, né? Não só em escritório de advocacia, eu acho que a diversidade ela contribui muito para que a gente possa reconhecer e abordar diferentes perspectivas, né? Inclusive no marketing. Então, essas diferenças de gerações entre sócios, eu acho que ao invés de segregar, elas agregam valor para as estratégias, né? Uma vez que elas trazem experiências, preferências, perspectivas que são únicas, né? Em relação ao marketing. Então, uma pessoa de uma geração mais antiga e uma de uma geração mais nova vão ter visões diferentes e elas são muitas vezes complementares, né? Eu acho que valorizar essas diferenças e promover um ambiente em que haja respeito mútuo, de que todo mundo pode contribuir para um diálogo mais construtivo, é o que de melhor pode acontecer, né? Além da diferença geracional e de afinidade com as tecnologias, a gente tem uma questão de preferência também. E, de novo, somos seres humanos, que a gente não pode desconsiderar, né? Tem gente que tem mais afinidade, não é nem porque não sabe mexer, mas tem mais afinidade com a imprensa do que com a mídia social. E tem outros que preferem participar de um grupo de discussão numa câmara de comércio. Enfim, são essas as diferenças, né, que trazem pra gente uma abordagem plural. E eu só vejo benefício nisso, eu não vejo nenhum problema, não. Interessante. E, Patrícia, você acredita que o marketing deveria ficar na responsabilidade de sócios com maior facilidade e afinidade com os novos meios de comunicação? Olha, se eu dissesse que eu acredito, eu vou estar contradizendo o que eu acabei de dizer. Exato. Né? Então, eu acho que, embora possa parecer uma abordagem bastante válida, eu acredito que os melhores resultados, eles vêm desse esforço de promover uma colaboração e troca entre os sócios. Então, como eu comentei, a diversidade das perspectivas e das habilidades das pessoas, na minha visão, é o que pode enriquecer as estratégias de marketing, porque elas vão permitir que o escritório se adapte de maneira mais eficaz às demandas do mercado, que também são plurais. As demandas do mercado não são, assim, estáticas, é preto ou branco. Além do mais, assim, pensando nisso, se a gente falar em afastar quem não tem afinidade com o marketing ou quem não gosta dessas coisas, vai resolver o problema? Ao contrário disso, vai trazer mais problemas, né? Se a gente tiver muita gente afastada disso, essas pessoas não vão entender qual é a importância disso para o negócio e talvez até vão contra isso e vão criar um movimento pior do que, né, se elas forem envolvidas. Então, para esses que não têm muita afinidade, de novo, eu acho que o essencial é garantir que eles tenham a oportunidade de se familiarizar com as práticas do marketing e se desenvolver também nisso, né? Desenvolver esse skill, né, de entender um pouco mais como o marketing funciona, vai ser um desenvolvimento também profissional para essa pessoa, né? E pode desempenhar aí um papel fundamental na capacitação dessas pessoas, né? Além de também contribuir de maneira significativa para as iniciativas do escritório. Então, eu acho que ao invés de afastar ou de deixar que essas pessoas se afastem, a gente sempre tem que tentar promover educação e trazer as pessoas para o engajamento, que é aquilo que eu falei que eu acho que é o ponto central, é a chave aqui, né? E, Patrícia, explorando um pouco mais essa questão do tensionamento, né, que às vezes ocorre, é natural, né? Dentro de qualquer empresa existem tensões entre líderes, entre os colaboradores. Mas pensando na perspectiva de um escritório que tem divergências não solucionadas,
dúvidas entre seus líderes de marketing. Qual é o risco que pode trazer para o negócio da banca? Eu acho que o risco aqui é igual para qualquer outra empresa, né? Não só no escritório de advocacia, como em qualquer empresa, a falta de congruência entre a alta liderança sobre as estratégias, não só do marketing, mas do negócio, pode atrasar o desenvolvimento, né? Além de representar desperdício de recurso por ações descoordenadas ou que precisam de um retrabalho ali. Uma inconsistência nas mensagens que essa empresa ou o escritório, no caso, vai passar. E aí, de maneira mais grave, né, afetar a reputação do escritório por passar uma imagem ou de desorganização, ou de falta de direcionamento, não só aos clientes, mas ao mercado em geral, né? Então, eu acho que tem um grande problema aqui, que o mais grave é esse da reputação, mas tem outros que são menores que também atrasam o desenvolvimento do escritório. E isso não é só para escritório, é para qualquer tipo de empresa. E aí, no limiar, né, assim, internamente, também vai ter um impacto negativo na cultura organizacional. Porque se a alta liderança não se entende, para baixo as pessoas vão levar isso como um resultado de desmotivação, de falta de engajamento também por parte de quem trabalha nesses locais. E como as organizações são regidas por pessoas, esse é o início de um ciclo bem difícil de sair, né? Então o ideal é realmente não entrar nele, porque aí é o contrário do círculo virtuoso, ele é uma roda que ninguém quer entrar. E aí, explorando mais esse tema, Patrícia, como que o marketing pode contribuir para a retenção de talentos, né? E até construir um ambiente mais atrativo, né? Para atrair advogadas e outros profissionais que trabalham no escritório. Acho que aí, corroborando um pouquinho com o que eu acabei de falar, né? A atração e retenção de talentos, ela é fruto de um trabalho de posicionamento de marca bem feito. Tá. Feito com estratégia bem planejada, estruturada, né? Então, você promover a marca empregadora do escritório, destacando a cultura, os valores e os diferenciais daquele escritório, é o que vai tornar um local atraente para trabalhar e o que vai atrair talentos qualificados, engajados, né? Só que isso tem que ser genuíno. Quando a gente está falando aqui de promover a cultura do escritório, promover os valores do escritório, se esses valores estiverem quebrados, certamente essa promoção não vai reverberar para fora. Se a gente está falando aqui, né, de reverberar valores positivos, a gente tem que falar aqui em inclusão, diversidade, mostrar aspectos da cultura organizacional, né, que valorizem a atração de talentos de diferentes origens e experiências e que isso enriquece o time, né, sempre promovendo um ambiente de trabalho mais dinâmico, inovador, né, que respeita essas diferenças e que acreditam nessas diferenças como sendo algo agregador. Então, quem já está dentro de casa e sente isso genuinamente vai ser um promotor dessa cultura e uma pessoa que vai encabeçar esse posicionamento da marca também, né, e aí, obviamente, isso reverbera para fora, né? Por isso que para a atração de talentos das pessoas que estão dentro são muito importantes e, obviamente, para reter esses talentos, aí a comunicação interna é essencial, né? Porque ela vai comunicar de forma clara e consistente todos esses valores, essa cultura que existe dentro do escritório e as oportunidades, óbvio, né? De desenvolvimento profissional, de benefícios, de programas de bem-estar ou qualquer outro benefício que são oferecidos aos colaboradores para realmente personificar, né, esse ambiente de trabalho mais atrativo. Então, eu acho que no fim, tudo isso que a gente está falando aqui, né, que é mostrado de maneira genuína, contribui para o fortalecimento da marca, não só internamente, mas para o mercado. E isso acaba virando vitrine, né? Então, quem está dentro tem orgulho de pertencer, quem não faz parte passa a querer fazer, porque o que vê é muito legal. Patrícia, hoje a gente está vivendo um mercado jurídico que ele é cada vez mais competitivo. E aí a pergunta que eu faço é, como que o marketing pode ajudar a diferenciar o escritório nesse meio que tem essa competição mais acirrada? Olha, de fato é difícil demonstrar diferenciação num mercado assim tão competitivo e de tanta qualificação profissional como é o mercado jurídico, né? No fundo, a gente está falando de milhares de advogados qualificados, renomados, que tecnicamente têm atividades muito semelhantes, né? Então, assim como em outras profissões que são mais técnicas, assim, eu acho que o diferencial vai exigir trabalhar mais as soft skills, a inteligência emocional, saber olhar para o problema do cliente com empatia, tentar ajudá-lo genuinamente, como se fosse parte da equipe dele, eu acho que é o que vai fazer a diferença. Nisso, não é que o marketing não possa contribuir, mas a gente pode contribuir muito pouco, porque a gente não é a ponta. Então, a gente pode sim, de novo, dar educação, né, mostrar quais são as técnicas, explicar para os sócios e ter treinamentos para os advogados que mostrem um pouco do como fazer isso, mas eu acho que o cliente tem que estar no centro da estratégia.
seja de marketing ou do negócio, né? Então, falar que um marketing feito, assim, por slogan vai dar certo, eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que comunicar e dar visibilidade a esse posicionamento, que é um posicionamento de atuação, né? E aí isso vai mostrar o diferencial do escritório, desde que as ações confirmem as palavras, sabe? Então, eu acho que é muito mais do que marketing aqui. O marketing, ele só vai ajudar a amplificar essa visualização. Mas, na verdade, esse é um trabalho de dentro para fora, né? Eu diria que é algo muito mais cultural do que de marketing. Porque depois, sendo genuíno, o marketing reverbera e isso acaba ressoando. Mas a gente acaba tendo promotor sem ter que fazer muita força. Mas a ação, ela tem que ser de dentro para fora. Então, eu sei que é um tabu, né? Falar de técnica de venda, técnica comercial, né? No mercado jurídico. Mas cada vez mais a gente vê que é necessário educar e ensinar os advogados que são ensinados tecnicamente na faculdade para fazer outras coisas, mas não para gerir equipes, não para vender, entre aspas, né? Que não é bem o caso aqui, mas é, de uma maneira geral, uma venda, né? Então, eu acho que isso é um pouco do que eu sinto que fazendo de dentro para fora o marketing vai ajudar mais, reverberando, do que colocando slogan que a ação não confirma a palavra depois. Muito bom. Patrícia, nosso papo tá muito legal, mas a gente vai caminhando pro final e pra gente encerrar aqui o Juridicast de hoje, quais são os entendimentos principais que os escritórios de advocacia cometem em suas estratégias de marketing? Eu acho que é um pouco essa questão de não ter uma estratégia centrada no cliente, sabe? Tá. Que embora no discurso seja muito comum a gente ver os escritórios dizendo que são focados no cliente, que estão ali para satisfazê-lo, na prática, em geral, não é bem assim que funciona, né? Os advogados continuam indo às reuniões e apresentando seus currículos, os prêmios do escritório, a experiência que eles têm, porque eles acreditam que isso demonstra a excelência daquilo que eles fazem. Eles, de fato, acham que aquilo fecha negócio, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que pessoas fecham negócios com pessoas, né? Então, eu acho que isso poderia ser melhorado no sentido, como eu falei, né? Ainda é tabu a questão da técnica de venda ou da gente falar sobre técnicas nesse sentido para ajudar os advogados a entenderem um pouco mais como eles devem agir ali perante o cliente, mas essas técnicas seriam mais para a gente tentar incorporar essa visão de que a gente precisa ouvir o cliente, saber exatamente qual que é a dor dele antes da gente querer mostrar quem a gente é, o que a gente faz, né? Então, obviamente que a venda do advogado é muito mais complexa do que vender sabonete, perfume, né? Produto. Eu não tô tentando simplificar as coisas aqui, né? Mas eu tenho convicção de que a gente teria incontáveis exemplos para tentar corroborar qualquer experiência que a gente necessitasse comprovar se primeiro a gente abrisse a porta para ouvir, né? Então, a conversa ali entre o advogado, o sócio, o cliente, viraria muito mais uma troca do que uma vitrine. Essa é a minha impressão, assim. Eu acho que a gente tem que passar, né, pular essa etapa da vitrine e passar para essa etapa de troca. E aí, com essa troca, a gente vai com certeza ver frutos muito mais consistentes, muito mais concretos, inclusive nas estratégias de marketing. Porque quando a gente está falando aqui de estratégia comercial, isso está dentro do nosso guarda-chuva também, né? Então, na minha visão, esse é o principal erro, assim, que nós de escritórios de advocacia cometemos, que é não dar muita atenção para essa coisa de o cliente estar no centro das decisões. Muito bom, Patrícia. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast. Deixo o convite já para você voltar mais vezes, tá bom? Ótimo, foi ótimo participar da conversa aqui e estou à disposição quando quiser. Obrigado. E você, ouvinte, se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.